Boa tarde! Espero que estejam bem-vindos e bem-vindas para uma live. Lives aqui às quartas-feiras. Hoje o tema é muito especial, como é óbvio, muito especial para mim, claro. Tem a ver aqui um bocadinho com esta semana, este dia da mulher, não é? Portanto, vamos falar qual é o lugar das mulheres na sociedade, a importância para a economia, a importância das mulheres, claro, o efeito que a pandemia está a ter nestas mulheres e na parte da igualdade de género, mais propriamente, e também, claro, a necessidade de termos mais liderança feminina. E aquela derradeira questão que eu coloquei também nos meus stories, que é o Dia da Mulher, precisamos sim ou não? Portanto, entretanto vão-se juntando aqui mais pessoas, já sei que vão-se juntando. Boa tarde a todas e a todos. Portanto, lá está, o objetivo deste live é ser algo dinâmico, portanto, conto com a tua participação, conto com a tua opinião, porque é mesmo para ser assim uma conversa aberta, ok? Eu gosto de ouvir outras opiniões, portanto, só dar aqui o oi a quem se está aqui a juntar. Portanto, lá está, olha, partilha, ok? Existe aqui o aviãozinho, partilha este live com outras mulheres, claro, com pessoas que se interessem também por este tema de igualdade de género, com homens que achas que também precisem de ouvir isto, com as pessoas que tu achas que é importante mudar estas mentalidades. Portanto, claro que sim, partilha aí, vamos falar sobre isso, ok? Então, eu tenho partilhado aqui algumas notícias sobre esta pandemia, ok? Portanto, pandemia tem tido aqui alguns efeitos negativos e um deles tem a ver com a igualdade de género. Portanto, não sei se tens acompanhado os meus stories ultimamente, mas eu partilhei mesmo notícias que têm estado a acontecer e partilha aí também o que é que, se tens visto, se não... se estás, portanto, a par do que é que se está a passar a nível da igualdade de género e o que é que tu achas deste efeito da pandemia. Para quem não viu exatamente os meus stories, não há problema nenhum, eu reuni aqui as informações, reuni dados, reuni números, porque é importante também pesquisar sobre este assunto e foi o que eu tive a fazer. Tive a fazer aqui o TPC, digamos assim. Portanto, o efeito da pandemia está a atrasar muito toda a evolução que se foi feita até agora na igualdade de género. E segundo a PwC, que é uma empresa que presta serviços de consultoria por todo o mundo, portanto têm feito aqui uns estudos, e o índice da igualdade de género vai voltar ao mesmo que havia em 2017. Portanto, é como se tivermos todo o caminho que foi percorrido, estamos a andar praticamente 4 anos para trás. Isto é um bocadinho grave, assim. A nível desta empresa, tem um economista que falou que as mulheres, ao perderem os empregos, não só está a afetar este índice, como também está a afetar a própria economia, e sabemos como a pandemia está a afetar muito a economia, e nesta parte também. Portanto, eu estou aqui a olhar os meus apontamentos para não me esquecer de nada. As mulheres ocupam 40% dos trabalhos com mais risco nesta pandemia, e estamos a falar em áreas como área doméstica, saúde, cuidado social. Portanto, 40% são mulheres contra 36,6% dos homens. Portanto, ou seja, as mulheres estão aqui com mais risco de contágio, não é? De infecção e de propagarem o vírus. Mas as mulheres, na maioria dos países por todo o mundo, passam uma média de 31 horas por semana a cuidar da casa, dos filhos, etc. E isto é uma média de 5,2 horas a mais comparado com o tempo antes da pandemia e comparado com 3,5 horas a mais que os homens sentem que estão a fazer de tarefas domésticas e acompanhar os filhos. Ou seja, mais uma vez, aqui está uma discrepância de mulheres para homens, ou seja, mais mulheres não estão a ser pagas pelo trabalho que estão a fazer em casa, ok? Em cima disso, 28% delas dizem que o trabalho aumentou, comparado com 16% de homens que diz que o trabalho aumentou.
Mais uma discrepância. A nível familiar, as filhas ajudam muito mais nas tarefas domésticas do que nos filhos. Portanto, isto também é algo a ter muita atenção, porque logo aqui estamos a falar de uma parte de educação que vem de casa, não é? E aqui em último, num estudo feito em 55 países, na segunda metade de 2020, houve 1,7 mais mulheres fora do mercado de trabalho do que homens. Isto em números concretos estamos a falar de 321 milhões de mulheres fora do mercado de trabalho versus 182 milhões de homens. Portanto, tendo em conta aqui estes dados, estes números, muitos números, né? Mas pronto, como eu já ouvi dizer de um colega de profissão, as pessoas podem mentir, os números não, e tu consegues procurar isto muito facilmente na internet. Portanto, as pessoas que estão aqui a assistir, tu estás aqui a assistir, o que é que tu achas destes números? E mesmo depois vais assistir isto gravado, comenta aí se estavas a ter a noção disto, se não estavas a ter a noção. Eu confesso, não estava a ter a noção e realmente comecei a ficar um bocadinho preocupada, ok? Porque é um tema que me diz muito. E outra pergunta para ti que estás a assistir: sentes que estás a fazer parte desta estatística? Ou seja, de mulheres que estão fora do mercado de trabalho, mulheres que estão em profissões de maior risco, tendo em conta a pandemia, se sentes que tens muito mais carga de trabalho em casa, tendo em conta as tarefas domésticas, tendo em conta os filhos. Portanto, comenta, partilha aí também a tua experiência, e se conheces alguém que está está a passar por isto, carrega no aviãozinho. Ok, tudo de volta. Isto houve aqui uma falha da internet, entretanto teve aqui o Google, o assistente do Google a falar comigo, portanto se tiverem ouvido alguma voz, foi da assistente do Google, ok? Portanto, outra parte aqui também a corroborar isto, e foi aí que começou-me a chamar um bocadinho a atenção, foi quando vi um live da página da Forbes Women, ok? Com a fundadora da She Codes, que é Ruth Polacek. Não sei se estou a dizer o nome bem dela, se for, tudo bem, se não for, Ruth, desculpa aí. E basicamente o She Codes é uma plataforma de programação para mulheres, ok? Que ela criou, e ela então estava a fazer um live na página da Forbes Women, em que falou nesta moda que a pandemia está a criar, que é empurrar as mulheres novamente para casa, ok? Portanto, as mulheres que vão para casa, que tratem das lidas domésticas novamente, dos filhos, e com duas agravantes. Uma delas, quem está em teletrabalho acaba por agravar essa parte, portanto tem o trabalho, tem a casa, tem os filhos. Por outro lado, existe aquela agravante de mulheres que foram também obrigadas a ir para casa porque simplesmente ficaram sem emprego. Portanto, ok, daí a Ruth criou também, já tinha esta plataforma, e mais mulheres estão à procura de outras soluções enquanto estão em casa para poderem rentabilizar o tempo que estão em casa com os filhos. Visto que isso acaba por ser trabalho também, ok? Aliás, eu não sou mãe, mas acredito que ser mãe seja uma grande profissão também. É necessária muita dedicação, claro que sim, mas esse tempo não está a ser pago às mulheres, ok? Portanto, não estão a ser rentabilizadas dessa forma, ok? E tendo em conta que depois as creches e as escolas estão todas fechadas, também não ajuda muito, ok? Para quem perdeu o emprego, pior ainda, porque não consegue deixar os filhos numa creche ou numa escola para poder ir para outro emprego ou procurar outro emprego, não é verdade? E pronto, e há simplesmente também pessoas que ficaram com cortes no salário, que nem sequer podem pensar nisso, e mesmo que queiram, portanto na maioria está tudo fechado, então são obrigadas realmente a tratar dos filhotes em casa. Eu tenho pessoas na equipa que são mulheres e que estão com os filhos em casa, portanto consigo ver pela experiência delas que é bastante desafiante. E já agora, lá está, se estás a assistir isto, se és uma mulher que estás em casa e que tens aí os filhotes, comenta como é que está a ser a tua experiência. Isto é mesmo para haver mais interação. Estamos poucas pessoas a assistir no live, portanto, pessoal, ajudem aí, partilhem. Isto é um tema super importante. Vocês podem achar que não, mas é um tema super importante. E alguém tem que começar a falar disto, ok? Todos nós temos que começar a falar disto e a partilhar isto. Seja com mulheres ou com homens, ok? Este tema tem que ser mesmo falado, porque isto não tem que ser normal, ok? E portanto, lá está, a Ruth falou sobre isso. E se conheces alguém que esteja nesta situação, se tu estás nesta situação também, então fica atenta até ao final do live, ok? Que eu vou partilhar uma coisa de muito interesse.
mais uma vez, se conhece alguém, partilha, ok? Portanto, que isto é super importante estar aqui a falar sobre isto, passar o meu ponto de vista. Noutros lives também tenho passado aqui algumas dicas, mas lá está a ser aqui tudo gratuito, digamos assim, portanto, também peço aí do teu lado a ajuda, pelo menos de partilhar isto, não é? E de fazer chegar a mais pessoas. E, portanto, até agora, daquilo que ouviram, estão a gostar? Sim, não? Pensaram sobre isto? Já sabiam sobre isto? Se estiverem muito tímidas ou tímidos para comentar, coloquem aí nos coraçõezinhos, vão partilhando aí a vossa opinião. Mas a pergunta que eu tenho agora também é, ainda achas que não é preciso o Dia da Mulher? Ok? Ou seja, claro que o Dia da Mulher é todos os dias, ok? É assim que o nosso dia é todos os dias, tal como o Dia da Mãe é todos os dias, o Dia do Pai é todos os dias, o Dia dos Avós é todos os dias, o Dia da Independência do nosso país é todos os dias. Claro que sim, mas ok, whatever, claro que nós temos de dar valor todos os dias, mas a verdade é que nem sempre damos, ok? E prova disso é o que está a acontecer. Será que realmente as mulheres estão a ser valorizadas por tudo aquilo que estão a fazer? Não, não está. Não estamos. A maioria das mulheres não está a ser. E eu antes pensava nisso, que mas o Dia da Mulher é todos os dias, estarmos aqui a fazer especial, é estar a dar algo especial, e eu acredito na igualdade de género, mas aos poucos e poucos eu estou a mudar a minha opinião, porque claro que tem que se falar sobre isto, claro que tem que se mudar mentalidades, claro que tem que se partilhar isto e tem que haver um Dia da Mulher, porque a realidade é que não está a acontecer isso, ok? Atenção, a pandemia está a fazer com que tudo o que foi trabalhado até agora esteja a voltar para trás. A suposta evolução da mulher na igualdade de género está a voltar para 2017. Então, claro que nós temos de falar sobre isto novamente, ok? E sim, precisamos do Dia da Mulher, portanto, sim, parabéns a todas as mulheres por serem mulheres, nós passamos grandes desafios, como é óbvio. Parabéns se és homem e tens mulheres na tua vida a ajudar-te, como é óbvio. E sim, precisamos do nosso dia. Mais ainda, vi o vídeo de uma amiga minha, a Leila, e sigam leila.alexandre, ok? Sigam-na. A opção dela é ter o Instagram fechado, portanto nada a comentar sobre isso, mas ela tem um vídeo muito, muito importante que fala sobre o Dia da Mulher, portanto vai lá segui-la e vê o vídeo que ela colocou, porque eu recomendo imenso. Se eu já andava a pensar que sim, precisamos de um Dia da Mulher, depois de ver o vídeo dela identifiquei-me a 1000%, portanto já agora, Leila, fica aqui outra vez a minha palavra de respeito pelo que tu disseste e obrigada pelo vídeo. Ainda não consegui partilhar, portanto a minha forma de partilhar é fazer com que vocês vão lá, leila.alexandre, sigam-no no Instagram e vejam o vídeo, porque vale mesmo a pena, ok? E basicamente porque é que eu aconselho a irem ver o vídeo e porque é que eu apoio a decisão da Leila em que sim, precisamos de continuar a ter o Dia da Mulher, porque enquanto houver estas estatísticas, nós precisamos do Dia da Mulher, sim. Enquanto a evolução da igualdade de género esteja a voltar para trás, sim, precisamos do Dia da Mulher. Enquanto disserem que o lugar da mulher é em casa a cuidar das lidas domésticas e a cuidar dos filhos, sim, precisamos do Dia da Mulher. Enquanto disserem que teletrabalho é só para as mulheres, sim, precisamos do Dia da Mulher. Enquanto houver piadinhas parvas sobre as mulheres no mundo corporativo, e eu já cheguei a ouvir algumas, sim, precisamos do Dia da Mulher para mudar mentalidades, para mudar este tipo de atitudes. Enquanto houver homens e putos, sim, digo putos porque são miúdos, e é isso é que é o mais grave, é que em século XXI ainda educam os miúdos desta forma. Enquanto houver homens e miúdos, aqui em Portugal chamamos putos, a violarem as mulheres e a acharem isso normal, ok? Acharem que as mulheres só estavam a fazer difíceis e que disseram não só porque estavam-se a fazer difíceis, o não delas significava sim. Ok? Então isso é muito grave, é porque precisamos mesmo do Dia da Mulher, ok? Curiosamente, este é o live com menos participações que eu estou a ter dos últimos dias, e isto significa só uma coisa, que eu vou completamente forçar este assunto, porque realmente isto tem que ser falado, e se algumas pessoas preferem ficar de fora a ouvir, eu então vou fazer ainda mais barulho, porque isto não é normal, ok? Enquanto, olha, responderem-me no direct como já responderam, houve uma vez que partilhei um caso de uma miúda que foi violada na Itália, e atenção, já houve casos
aqui em Portugal, muito falados, no Brasil também, como é óbvio, fora aqueles que não são falados. E quando eu partilhei isto nos meus stories, houve um engraçadinho que me veio partilhar no meu direct, obviamente foi automaticamente bloqueado e com a resposta zero, mas a resposta dele, as palavras dele foi que nós mulheres merecemos, eu lembro-me perfeitamente, até tenho aqui, que nos pomos a jeito e que estávamos a pedir, ok? Então enquanto houver esse tipo de discurso, esse tipo de atitude, sim, precisamos de um dia da mulher. Portanto, porque isto é completamente ridículo, é no século XXI haver este tipo de atitudes e por miúdos, ok? Significa que os pais estão a ensinar os miúdos desta forma, portanto, sim, isto é muito grave. Mais chocante é falarem de uma notícia de uma miúda que fez sexo com 2 rapazes num comboio, mas se fosse ao contrário, se fosse um rapaz a fazer isso com 2 miúdas, era o rei da festa. Portanto, é engraçadíssimo também falar isso, engraçadíssimo chamarem a miúda de nomes, não é? Vou ser aqui simpática, chamarem a miúda de devassa quando, pronto, há aqui nomes um bocadinho mais graves, mas quando os rapazes fazem exatamente a mesma coisa e não sofrem esses nomes. Enquanto ainda responderem nos stickers, né, nos stickers que eu coloco nos stories, a chamar-me nomes como esses, lembro, também já recebi isso, maravilha, vamos embora, é bloquear e continuar, mas enquanto eu própria estou a receber isso, sim, temos que ter um dia da mulher. Enquanto os rapazes aconselham amigos, olha, não estejas aí com essa rapariga, não namores com essa moça, porque ela já esteve com outras pessoas, enquanto esse próprio rapaz já fez isso com várias mulheres e tem zero de moral, sim, precisamos do dia da mulher, enquanto isso ainda existe. Enquanto mutilarem os genitais de crianças na África, sim, precisamos do dia da mulher. Enquanto queimarem miúdas no Médio Oriente porque as miúdas não querem simplesmente casar-se com alguém aos 11 anos, sim, precisamos do dia da mulher. E muito mais, enquanto educarem os vossos filhos assim, obviamente precisamos do dia da mulher, obviamente precisamos de fazer barulho, obviamente precisamos de falar e isto toca a tudo, ok? E enquanto houver diferença no salário das mulheres, enquanto as mulheres têm que se esforçar 10 vezes mais para chegarem a algum lado comparado com o homem e ainda continuarem a receber menos e ainda levarem com bocas, sim, precisamos de um dia da mulher. E enquanto isto tudo precisar, temos que continuar esta luta e o Dia da Mulher não pode deixar de existir porque estamos no século XXI, isto ainda acontece, mas para isto acontecer houve dezenas e milhares de mulheres a lutar por isto e temos que continuar a lutar porque, pelos vistos, não é suficiente. Agora, fazer aqui uma pausa, entretanto, para ler os comentários. A Carmen diz que é um assunto que tem de ser discutido, exatamente, cada vez mais. Por algum motivo ainda não há o dia do homem. Exato, Carmen, já disseste tudo. Não é preciso dizer mais nada, ok? Ok, só estou aqui a responder uma mensagem mega urgente por causa da reunião a seguir. Portanto, o meu interesse aqui não é mudar a opinião de ninguém. Mas eu continuo a achar que não é preciso dia da mulher. Ok, respeito perfeitamente a tua opinião. O meu objetivo não é isso, ok? Mas o meu objetivo é falar sobre estas coisas, ok? Filipa, mas isto são conversas super controversas, são coisas completamente controversas, não costumas falar sobre isto, pois, mas eu gosto de falar de coisas controversas, eu sinto que cada vez alguém tem que falar mais sobre isso, fazem parte do dia-a-dia, fazem parte do meu dia-a-dia como mulher, como é óbvio, têm de ser faladas, são temas que têm de ser normalizados, não têm que ser um tabu, porque se isto não for falado de forma aberta, também não podemos melhorar. Portanto, sim, cada vez mais estas coisas têm que ser faladas e o meu objetivo, o nosso objetivo das mulheres é simplesmente mudar as mentalidades e educar as pessoas rapidamente, ok? Portanto, tal como eu gosto de educar as pessoas e mudar as mentalidades como fazem a mim a nível de empreendedorismo, também quero fazê-lo isso a nível da mulher, porque simplesmente é necessário, ok? E eu não vou ficar só à espera que alguém o faça por mim, então sim, eu quero ter um papel ativo nessa situação e isso começa, obviamente, sempre por nós. E então é daqui também que eu digo que falta uma liderança feminina, sim.
falta muita liderança feminina, não propriamente em altos cargos de empresas, política, educação, o que for, porque aí já se começa a ver uma grande diferença, já se começa a ver muito mais mulheres nessa parte, e ainda bem, e temos de continuar, porque tenho a certeza que o mundo será ligeiramente melhor se tivermos mais pessoas a liderar, porque as mulheres têm outra forma de liderar, acabamos por ser mais criativas também, mais inteligentes, acabamos por ser, sim, somos missionais, mas por um lado ainda bem, porque significa que também sabemos lidar com pessoas da melhor forma, mas mais do que a liderança feminina nesse sentido, nós precisamos de ser líderes de nós mesmas, ok? Nós temos que ser as primeiras a liderar a nós mesmas, em não aceitar este tipo de coisas, em não aceitar estas diferenças, em não aceitar que existam estas faltas de respeito que também acabam por ser, não é verdade? E mais, temos que ser as primeiras a mudar a mentalidade das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que estão no nosso círculo, das pessoas que estão na nossa comunidade, e isso sim é o que eu considero também como liderança feminina, e muitas mulheres que ainda não têm voz precisam de nós, ok? Precisam de ti. Eu também preciso de ti, como é óbvio, portanto sim, nós temos que ser líderes nesse ponto de falar sobre estas coisas abertamente, ok? E de entender que sim, isto está a acontecer, ok? A igualdade de género está a voltar para trás com a parte da pandemia, mais mulheres estão a perder força no mercado de trabalho por causa da pandemia, então isto tem que ser revertido e nós temos que reverter, porquê? Porque a economia precisa de nós, ok? Está aprovado, isto foi dito por uma economista da PwC, portanto procura na internet, ok? Não sou eu que digo, é uma economista, ok? E portanto a economia precisa de nós, o nosso país, o teu país precisa de nós, precisa de ti para fazermos a diferença, ok? Já como Jim Rohn dizia, se queres que as coisas mudem, tens que ser tu primeira a mudar, ok? Portanto, para mim faz muito sentido isso, e daí também eu querer decidir falar sobre este assunto. Já andava a preparar há algum tempo, portanto agora parece que fez todo o sentido vir aqui falar. Agora, lá está, aqui para terminar, se te encontras em alguma desta situação, se encontras de alguma forma injustiçada, se te encontras sem emprego, se te encontras em layoff, se sentiste que sim, que tiveste que ser empurrada, entre aspas, né, para casa, se te sentes que não estás a ser tão valorizada, se não consegues rentabilizar o tempo que estás em casa, se estás a ser explorada naquilo que gostas, ou mesmo se estás a fazer aquilo que gostas e não estás a ser bem recompensada, bora lutar por melhores condições. Bora isso, vamos chegar à frente, que é para isso que aqui estamos, e juntas, como é óbvio, somos muito, muito mais fortes, ok? Portanto, estamos aqui a chegar ao fim da live, portanto, quem assistiu, muito obrigada por estarem aqui a assistir, é um tema delicado sim, mas parabéns por estarem aqui. Diz-me se gostaste, coloca aí uns coraçõezinhos, enquanto vamos aqui terminar. Ok, enquanto eu estou aqui também, só aqui à espera, sei que isto às vezes tem um delay, mas vou ficando aqui a ver se há alguns comentários, mas pronto, estou a ver coraçõezinhos, portanto, provavelmente também alguém concorda que é um tema que é importante e que gostou. Mas pronto, olha, deixa o teu feedback, lá está. O objetivo era para ser algo mais dinâmico. Obrigada a quem participou aqui nos comentários, porque mais do que eu também estar só a debitar informação, era ouvir da vossa parte, mas pronto, todas as pessoas também têm a sua disponibilidade, isto vai ficar gravado, podem ver, mas realmente é muito interessante saber que o tema foi avisado com antecedência e foi dos que teve menos participação, não é? Super engraçado olhar para estas coisas, mais um motivo para fazermos aqui diferença. Mas a quem esteve presente e participou, muito, muito obrigada, ok? É assim mesmo, e agradeço o tempo que disponibilizaste para estar aqui a assistir e a comentar. Agora, lá está, se estás a assistir isto, seja
lá está, live, seja depois em gravação, ok? Se te identificaste em alguma destas situações, se queres rentabilizar o tempo que estás em casa, seja poupar no consumo que estás a fazer por estares em casa, né? Porque esse consumo tens que fazer na mesma, seja ao supermercado, seja eletricidade, seja telecomunicações, se queres rentabilizar dessa forma ou queres construir também um rendimento extra online através de casa enquanto tens os filhotes aí de lado, é possível, ok? Ativa as notificações aqui do meu feed, vai ficando a par daquilo que eu e outras pessoas e outras mulheres estamos a fazer. E se queres trocar mais essas ideias e se calhar por algum motivo não estavas aqui tão à vontade, não faz mal, clica no link da minha bio, tem lá o meu WhatsApp, também podemos trocar ideias de uma forma mais privada, se for assim que tiveres mais à vontade. Mas lá está, é super importante termos mais mulheres líderes nós próprias, líderes da nossa comunidade. Precisamos de alavancar a economia e, sinceramente, eu e outras mulheres da nossa equipa temos um veículo para poder ajudar isso, ok? Portanto, nós ajudamos a economia a crescer porque também ajudamos outras mulheres que são empresárias, ajudamos outras pessoas que têm que consumir e o mundo é mesmo assim, faz parte de compra de produtos e serviços, troca de produtos e serviços, portanto, nós temos um veículo para isto e, sinceramente, estamos a viver uma fase em que cada vez mais está-se a ver mulheres na nossa empresa, portanto, serás muito bem-vinda se quiseres saber o que nós estamos a fazer também, até porque precisamos de muitas mais presidentes na nossa empresa. Eu estou à procura de mulheres de garra que queiram também ir para a presidência comigo e isto é uma forma de alavancarmos a economia, não só no país onde tu estás, seja onde tu estás, mas em vários países em todo o mundo. Portanto, também se quiseres saber um bocadinho mais sobre isso, fala comigo ou vai seguindo aqui o perfil. Beijinhos para todos, resta uma boa semana e até ao próximo live de quarta-feira. Obrigada novamente a quem esteve aqui. Só ler aqui, o Tiago diz que foi bom sim senhora. Tiago, muito obrigada, parabéns por estás a assistir, és um homem e estás a assistir este live, obrigada pelo tempo que tiveste aí. A Carmen diz que gostei do tema, temas polémicos, exatamente, mas que têm que ser debatidos para mudarmos, exato. Marina, olá, já estou aqui a terminar, mas depois se quiseres e vires valor podes ver a gravação. Beijinhos para todos, tenho mesmo que ir andando, resto da semana e até à próxima quarta-feira no próximo live, às 18h30, hora de Portugal. Portanto, beijinhos e até para a semana.